E vem aqui com o telão comigo, menino, vem, me acompanha aqui, porque a gente vai falar agora, olha, de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que estudam os efeitos sociais do coronavírus no Nordeste e que decidiram avaliar os reflexos da pandemia na preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E eles descobriram que metade dos estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio sem acesso à internet no Brasil está, sabe onde? Na região Nordeste. Com as aulas suspensas no IFRN por causa do coronavírus, Luísa enfrenta dificuldades para manter uma rotina de estudos para o Enem. A ausência de um ambiente de estudo adequado, como a biblioteca da instituição, a impossibilidade de pegar livros ou de consultar os computadores da instituição também. E como eu não estou tendo aulas online e não faço cursinho, às vezes é difícil encontrar bons materiais de alguns conteúdos. Também tem a questão da ausência de um professor disponível para debater os assuntos, tirar dúvidas eventuais. E sem falar na questão da saúde mental, que na situação que a gente está vivendo, é difícil você se manter motivado, sem saber o que vai acontecer. A Jordana, que faz parte do observatório, diz que isso representa um universo de 245 mil alunos, 7.600 só no Rio Grande do Norte, todos de escolas públicas e estudantes que certamente, segundo ela, estarão prejudicados na preparação para o Enem. 90% dos estudantes do Rio Grande do Norte estudam em escola pública e as aulas dessas escolas estão suspensas. E ainda que o estudante deseje estudar sozinho por conta própria, utilizar material da internet, a gente vê que 40% só deles têm internet e computador em casa, né, simultaneamente. O que a gente vai fazer com os outros 60%, assim, que não conseguem porque não tem uma estrutura em casa para estudar? Então, assim, como é que eles vão manter o estudo em dia para concorrer no Enem com estudantes que passaram o ano todo com uma estrutura melhor, com a internet em casa, com computador? Então, assim, esse é um momento para a gente repensar as agendas, porque a gente tem uma desigualdade importante para encarar, né, que é a questão do acesso. Não está fácil também para os professores manter a educação à distância. Em tempos de pandemia, Amadeu, que dá aula de física no IFRN, nem sempre consegue ter acesso em casa aos equipamentos necessários para produzir os conteúdos. Falta de equipamento adequado para produzir. Uma vez que, por exemplo, eu estou usando o celular para gravar isso que eu estou falando. Além dessa dificuldade, existe uma dificuldade também na própria criação dessas aulas. Por quê? Porque existem algumas etapas que têm que ser cumpridas. Então, na hora que eu penso em ter uma aula específica sobre um conteúdo, eu tenho que pesquisar nos livros, né? Em função desses livros, de física no meu caso, não somente o livro de física, mas também o livro de didática. Por quê? Porque eu tenho que interagir com o aluno se forma à distância e, nesse momento, ele não vai questionar sobre alguma dúvida que, porventura, ele tiver na hora que estiver assistindo. Então, a aula tem que ser mais direcionada a essa preocupação, né? E, obviamente, pensando até que no futuro ele possa questionar por comentários ou até mesmo por e-mail comigo ou pelo WhatsApp, mas na produção da aula eu tenho que preocupar que ele vai estar assistindo sem interação com o professor que a preparou. Agora vamos falar